Olá, meu nome é Francine, eu sou nutricionista. Estamos no nosso quarto vídeo sobre alimentação e nutrição no mês da mulher, promovidos pelo SESC. Já falamos sobre nutrição, saúde e peso, sobre os modismos alimentares, sobre a importância de uma alimentação acessível e local, sobre comer aos sinais de fome e saciedade, comer com atenção plena, como fazemos para mudar hábitos alimentares. E eu gostaria de finalizar falando sobre a importância de cozinhar. Nós comemos pelo menos 3 vezes ao dia e planejar e preparar essas refeições é um grande desafio. Gostaria que você parasse para pensar um pouquinho sobre a sua última refeição. O que influenciou as suas escolhas? Será que foi falta de tempo? Foi falta de planejamento? Você pediu delivery porque estava com preguiça de lavar a louça depois? Todos esses motivos, eles são super válidos. E uma coisa que é importante de dizer é que sempre sobra para nós mulheres essa carga do planejamento e da preparação da comida em casa. Então, uma primeira proposta que é super importante para alcançar uma alimentação saudável é a divisão de tarefas. Quem vai comprar os alimentos, quem vai preparar, quem vai lavar a louça. E eu sei que essa é uma conversa super desafiante na maioria das famílias, mas ela é essencial para uma mudança de hábitos em direção a um consumo alimentar mais saudável. Os dados do IBGE já mostram, né, que as mulheres são grandes responsáveis pelos afazeres domésticos. E aí não importa a idade, não importa a cor e a raça, não importa o nível de renda, sempre sobra grande parte das tarefas para as mulheres. Na minha pesquisa de doutorado, eu avaliei o consumo alimentar de mais de 34 mil pessoas do Brasil inteiro. E eu observei que as mulheres consumiam mais alimentos ultraprocessados, os miojos, embutidos, os congelados, e também esse consumo aumentava nos finais de semana. Então, as hipóteses levantadas foram que as mulheres comem esses alimentos por uma questão de lazer e pela desobrigação de cozinhar. Então, a divisão de tarefas é uma questão urgente. Mas, para além disso, outra questão importante é controlar as expectativas. Às vezes a gente acha que para ter uma alimentação saudável tem que ter 3 saladas diferentes no almoço e 3 saladas diferentes no jantar. E aí, como a gente não tem condições para isso, a gente acaba comendo qualquer coisa no almoço, pedindo qualquer coisa no jantar. E às vezes é interessante fazer a análise de observar a sua rotina. O que cabe? Será que cabe cozinhar a comida na janta e comer essa mesma comida no almoço? Ou talvez a gente tenha que diminuir ainda mais as expectativas. Se eu sou uma pessoa que não cozinho nada, que só como pipoca de micro-ondas, preparar a própria pipoca na panela também é um avanço em direção a cozinhar. Então, no terceiro vídeo a gente falou sobre as metas em relação à mudança de hábitos. É legal ver onde você está, onde você quer chegar e que meta você precisa definir para dar esse primeiro passo. E aí, de acordo com esse seu contexto, é sempre legal realizar um planejamento mínimo de cardápios, seja para organizar melhor as compras, seja para não comprar tudo e estragar na geladeira. E aí a gente está no mês de março. É legal observar essas tabelas de sazonalidade. Eu sempre sugiro para iniciar a compra de uma hortaliça e 3 legumes. Por exemplo, a gente está na época de
acelga, e de berinjela, abobrinha e pepino. Então, a partir desses alimentos, eu vou pensar em formas de preparo, vou fazê-los assados, cozidos, no formato de salada. Isso também vale para as carnes, comprar uma carne branca e uma carne vermelha, e ovos. Se eu sou vegetariana, pensar além do feijão, mais uma ou duas leguminosas. Ah, mas aí você me diz, eu detesto cozinhar. E aí, a gente também tem que diminuir expectativas. É, cozinhar realmente não vai ser legal o tempo inteiro, mas é uma etapa importante da nossa vida. Tudo que eu tô aqui falando para vocês é, tem um pouco essa discussão no Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia ele está disponível para download na internet. E tem um capítulo que chama Superando Obstáculos e fala um pouco sobre isso, né? Então ele fala: nós temos vidas corridas, trabalho em excesso, uma ampla oferta de alimentos ultraprocessados e muita publicidade sobre eles, mas aí é legal refletir sobre qual é a importância da alimentação na minha vida e que valor que eu estou dando para ela nesse momento. E uma coisa importante, a gente não nasce sabendo cozinhar. As habilidades culinárias, elas devem ser desenvolvidas ao longo da vida. E cada vez mais nós não valorizamos esse aspecto, né? E quanto mais a gente cozinha, mais praticidade a gente desenvolve, mais criatividade a gente desenvolve. E aí, como eu falei no início, se você não cozinha nunca, colocar como meta uma ou duas vezes por semana já é um bom começo. E aí, por fim, eu gosto muito de pensar em comida de uma panela só. Uma vez eu estava conversando sobre isso com uma paciente e ela me disse assim: ah, é tipo risoto? E eu dei risada, porque risoto é uma preparação complexa, que exige um caldo de legumes, que exige você estar misturando esse arroz o tempo todo. E eu falei: não, diminui as expectativas, é tipo uma omelete com algum legume. Uma coisa bem simples. Então, pensando nessas comidas de panela só, as omeletes, macarrão, arroz de forno, sanduíches com uma proteína e bastante salada, sopas no inverno, são comidas de panela só. E pensando nesse contexto de comida de panela só, e pensando na oferta de alimentos que a gente tem aqui no Vale do Ribeira, lembrei da pupunha. A pupunha é um palmito que é bastante disponível, com um valor bem acessível aqui no Vale. Eu já vi bandeja custando quase R$ 20 fora daqui. E eu pensei numa receita que é inspirada na Rita Lobo, uma omelete de pupunha, e que vai ovos, que vai palmito, que vai um pouquinho de queijo ralado, que pode ser opcional, que vai um milho em lata. E vou apresentar para vocês essa receita agora. Aqui estão os ingredientes para o nosso soufflé. Então, eu tenho alho, cebola, a manteiga, que também pode ser substituída por azeite, o palmito na forma de espaguete, que eu dei uma leve picada nele, milho em lata. A gente tem algumas marcas que não tem sódio no mercado, é legal procurar por essas marcas. Uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite, de 50 a 100 gramas de queijo ralado, então queijo parmesão, meio maço de cheiro verde, pimenta do reino e orégano a gosto e 4 ovos. A gente refoga a cebola e o alho e depois que eles estão bem douradinhos, a gente adiciona o palmito para refogar junto com o milho. Agora a gente refogou por uns 5 minutos. Então eu vou adicionar meia xícara de leite, vou adicionar uma xícara de creme de leite, 200 ml. Vou adicionar as gemas de 4 ovos e o queijo ralado e vou misturar bem. Essa proposta de soufflé de uma panela só, ela é possível porque a minha frigideira vai direto pro forno.
Se a sua frigideira não vai, é legal adicionar depois num outro recipiente. O soufflé, na verdade, ele deveria ser feito num refratário um pouco mais alto, mas a gente vai dar uma adaptada, né, para usar essa panela. Se você não quiser ter muito trabalho de bater as claras em neve, você pode adicionar agora a clara, mexer e levar para o forno. Se você não quer levar para o forno, você pode adicionar as claras e fazer um mexidão. Então agora eu vou colocar o cheiro verde, a pimenta e o orégano. Uma outra coisa também, se você não quiser adicionar o creme de leite, ele vai ficar mais sequinho, vai ficar um prato mais do dia a dia. A gente tá fazendo um prato um pouco mais elaborado hoje. Depois de mexido, então, eu vou adicionar as claras em neve com bastante cuidado, com bastante delicadeza. Então, aqui eu tô adicionando a clara em neve. Eu corrigi um pouquinho do sal, porque ele tava sem sal. Adicionei uma colher de chá de sal. E aqui vou misturar bem delicadamente. Então, tá aqui bem misturadinho. Finalizei com umas lascas de queijo parmesão para finalizar com aspecto gratinado. E agora vai ao forno numa temperatura de 200 graus por 30 minutos em média. Então, tá pronto o nosso soufflé de palmito. Mas, como eu falei, você pode fazer uma frigideira de palmito ou um virado de palmito com esses ingredientes, dependendo do seu tempo e disposição.